Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio da A10Cast, o podcast da A10 Empreendimentos. E é claro, né? Hoje temos aqui uma mesa de peso, convidados ilustres que você ainda não conheceu, mas que nesse podcast você vai ter a honra de ouvir um pouco da história, da trajetória e, claro, pessoas que de fato construíram o que você conhece hoje como A10 Empreendimentos. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso querido Adilson Kremer, CEO da A10 Empreendimentos. Adilson, é um prazer ter você mais uma vez nesse podcast. Agradeço muito. Hoje vou fazer um esforcinho aqui, tô com a voz um pouquinho limitada, mas tá legal. Recebendo o Gabriel Rodrigues, vem a ser meu cunhado também. Conheço a carreira dele desde o início. O cara tem uma história brilhante. E não posso elogiar muito também, né? Vamos dar uma segurada aqui na... Eu já vou ter que começar com uma pergunta. Adilson, me diz uma coisa. Hoje o seu maior desafio vai ser a voz ou ficar ao lado do seu cunhado? Cara, acho que a voz, cara, eu já tô meio acostumado. 15 anos já acostumou, aprendeu. Maravilha. Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui no estúdio conosco. E, bom, para começar, conta aí qual que é a tua expectativa em poder participar desse podcast, qual que é a tua ideia para hoje? Cara, primeiramente agradecer o convite de vocês, bater esse papo, conversar com vocês. A expectativa é realmente contar a história, ouvir também a história do Adilson, que eu conheço já bastante, mas pode ser que ainda tenha algumas novidades, e trocar essa experiência vai ser legal. Maravilha. Bom, para a gente começar, você está desde o começo na A10 Empreendimentos. Isso. E uma coisa que a gente costuma muito conversar aqui é justamente que tem pessoas que hoje estão chegando até a A10 e que não fazem ideia da trajetória que a A10 possui aqui em Balneário. Então, queria que você contasse, pelo seu ponto de vista, pela tua trajetória, o que foi o início da A10 Empreendimentos em Balneário Camboriú. Não, exatamente. Eu acho que o legal de ter acompanhado todo esse processo e fazer parte desse time, que começou num prédio, uma sala comercial de uns 60 metros quadrados, com uma equipe grande, com pouco espaço. E aí veio hoje a estrutura que se formou com os profissionais que estão ali dentro. Realmente foi bacana acompanhar todo esse processo e fazer parte desse processo. Fazer parte é legal porque, com a Adilson, ter me convidado, primeiramente, ter acreditado no meu trabalho, sem ter tanta experiência ainda no mercado e na profissão. Então, ter depositado essa confiança para mim foi legal. Então, peguei muita experiência com quem já estava ali e que já tinha noção do mercado. E aí me tornou o profissional que eu sou hoje, depois desses quase 10 anos aí de trajetória. Então, eu tenho muito a agradecer e acho que é por isso que eu estou há bastante tempo ali e não penso em sair tão cedo. Show de bola, hein? Nosso objetivo do nosso podcast é sempre enaltecer boas histórias e bons profissionais, né? O Gabriel é um deles, e tenho certeza que vai ter muita história para contar, que realmente em 10 anos tem umas aí que é de arrepiar. Nem sei se pode contar todas as histórias aqui no podcast, porque... Mas o advogado é bom, pode falar. Já sofremos, demos risada junto ali. Então o Gabriel faz parte da 10, é um corretor ali muito qualificado. E é um corretor que ele vai além do atendimento, né? Ele faz grandes laços de amizade e estende aí o pós-venda, o que precisar. Até recentemente, acabei conversando com ele um pouco sobre essa história, mas sei que um cliente esse dia conversou com ele, foi para ir em Orlando uma semana para outra. Louco. Foi. Rapaz. Eu estava no escritório, daqui a pouco eu recebo um áudio. Antes de você contar essa história, eu acho que assim, para a gente deixar ele um pouco mais à vontade, a gente já poderia abrir o vinho, hein, Adilson? O que nós temos para hoje, Adilson? Leão Baio. Leão Baio é um animal típico da região. É bem melhor encontrar ele na garrafa que pessoalmente. Mas todo ano o pessoal encontra. Mostra o vinho ali para a câmera, assim, ó. Aponta aqui, ó. Olha só esse vinho bonito, cara. Esse aqui é um blend de 3 uvas. Temos os 3 M's, Malbec, Merlot, Montepulciano e Sangiovese. Vinho maravilhoso, bem equilibrado. Tenho certeza que a gente vai apreciar um vinho muito bom. Cara, muito bonito. Eu, como já estou na família, já tomei, por experiência própria, posso dizer que realmente o vinho é bom. Não só esse vinho, mas todos os vinhos que a vinícola tem e produz, podem tomar, que é garantido.
Olha, eu vou te falar, o Adilson tem agraciado esse podcast aqui, porque todo episódio é sempre algo extraordinário, assim, é uma experiência mesmo. Ó, O Gabriel lá da Serra. Se eu soubesse, cara, eu já podia ter sido convidado antes. Pois já, é, porque cara. Eu vou te falar, não é sempre que ele me recebe com vinho, tá? Pedro, a família do Gabriel é da Serra, é lá de perto de São Joaquim, é de Urupema, onde a gente tem a produção. Que legal. E, de fato, na região lá da Serra, o leão-baio é um animal conhecido, né? Sempre que é encontrado, graças a Deus. Que bom. Mas todos os anos sai registro aí do leão-baio visitando lá na nossa região. E de verdade, melhor ter um leão-baio na garrafa do que dar de frente do que dar de frente com ele, com certeza. um bicho desse. Saúde, muito obrigado. Saúde. Opa, saúde. Saúde. Isso aí. Agora o homem vai soltar. Agora eles vão tirar as borras dele. Diferente, hein? Muito, muito, muito bom. Bom, agora sim, vamos pra história. Qual que era a história? Como é que foi parar em Orlando, cara? Ah, tá. Tava despretensiosamente no escritório, daqui a pouco eu recebo um áudio de um cliente meu que já comprou um apartamento comigo há muito tempo. Ele é de fora, do Rio Grande do Sul, lá de Frederico Festipaldi. Sempre mantemos o contato. Quando ele vinha para Balneário, a gente trocava uma ideia, marcava um almoço, saía para jantar junto, mas sempre as famílias reunidas. Uhum. E aí, geralmente o assunto se tornava em viagem. Viagens que eles já fizeram ou que eu e a minha esposa já fizemos. Legal. E aí surgiu o assunto de viajar para os Estados Unidos. Ele com muita vontade de ir, nós já fizemos algumas viagens para lá e ele sempre com essa curiosidade de como que era. Só que sem o visto. Resolveu fazer o visto com a esposa. Uma fatalidade, enfim, ela deu algum mau jeito na coluna. Ia precisar ficar alguns dias em repouso. E ele louco para ir, porque pegou o visto, tinha condições financeiras de viajar. Só que sem experiência nenhuma e com receio de viajar, o cara me mandou um áudio. Simples assim. Gabriel, tô com visto na mão, quero ir para os Estados Unidos, não tenho muita gente aí para convidar para ir comigo. Tu é parceiro? Cara, vou arcar com a tua viagem. Nossa. Com a tua hospedagem. Tu não vai ter custo nenhum, mas tu me ajuda lá e faz uma companhia para mim. E aí eu tive que, primeiramente, ver com a minha esposa, ver se ela deixava. Ver se eu queria, mas infelizmente ela deixou. E aí, cara, a gente foi para os Estados Unidos, lá para Orlando. A gente fez um tour legal lá por Naples, Tampa, Orlando, Miami, de carro. Deu 7 dias de viagem. E aí... Pô, que experiência, hein? Incrível. E aí, o Adilson até comenta, minha esposa também comenta, diz assim, pô, tu vai ficar 7 dias fora e tal, com os custos. Com um cliente que veio por mim através da internet, que não era de indicação de ninguém, então pela internet. Isso há quanto tempo atrás? Acho que foi em 2020, 2021, assim. 6 anos atrás já, hein? Foi antes da pandemia. Caramba. Foi antes da pandemia. Mas então, a viagem foi agora, né? A viagem foi agora. A viagem foi ano passado. Mas todo esse período, então, de uma venda... Então, a gente foi mantendo essa conexão, prazo, né? De conversar. Quando a filha dele fez 1 ano de idade, lá em Frederico Festival, a gente fez questão de ir lá no aniversário, eu e minha esposa. A gente foi convidado e a gente foi. Fomos lá de carro. No dia seguinte, a gente voltou cedo para Balneário, que tinha a eleição do segundo turno para presidente. Isso foi em 2022. Então, a gente queria também participar da votação. Então, a gente foi num dia, participou do aniversário, dormimos no hotel. No dia seguinte, 5 horas da manhã, eu acho, a gente já estava de volta para Balneário para poder fazer a votação. Então, poxa, eu tinha feito essa venda para eles. Na venda, a gente criou essa conexão bacana e recebemos esse convite. Poxa, ser convidado para um aniversário de 1 ano não é tão para qualquer simples. Não. Então, a gente viu essa questão de que, poxa, a gente não pode faltar esse evento. A gente foi e ficou bem agradecido. Eu acho que isso também ajudou a ter continuado essa conexão e ano passado surgiu esse convite de ir para os Estados Unidos. Cara, que então, legal. Eu acho que realmente não é só com ele. Eu acho que é um perfil que realmente eu tento trazer para mim, que é continuar tendo um esse relacionamento independente de ter mais vendas ou não, mas de criar essa conexão e essa amizade que sem pensar só em vender. Eu gosto assim desse formato. Cara, e na sua visão, o que
faz manter realmente essa relação de longo prazo, essa amizade, porque você ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio entre você ter uma relação comercial e ao mesmo tempo uma relação de amizade, para muitas pessoas é um desafio, né? Como que você vê isso? Eu acho que foi meio que automático, porque acho que já de família, eu tenho uma família que eles costumam ter muito essa questão de ter essa proximidade com pessoas. Um pouco com a Adilson, muito quer dizer com a Adilson, porque ele também tem esse perfil de fazer evento com cliente, de viajar com cliente, de criar clientes como amigos também. Uhum. São inúmeros os casos que não dá nem para falar aqui, mas de clientes que são amigos dele hoje, que surfam, que saem para assistir futebol. Ele cria uma ideia de assistir um jogo de futebol em algum lugar, ele arruma um carro para fazer esse transporte. Então, quando tu vê... Pronto. E aí tu pensas, cara, que bicho doido. E é isso, tipo, não é só a venda. Então, eu acho que muito do que ele pratica, eu fui, por tanto tempo, convivendo com ele, trazendo também esse perfil para mim. Tem outros corretores que são parceiros nossos que também têm esse mesmo perfil. Então, acho que isso eu fui automaticamente absorvendo, analisando, vendo que dá resultado e trazendo isso para minha profissão também e para o meu estilo de trabalhar também. Legal. Adilson, você que é um cara que conhece muito bem o mercado e que vê profissionais e profissionais, né? Você vê que isso acaba sendo um diferencial? Olha, porque acaba sendo, porque a venda a gente não sabe em que momento que ela acontece, qual é o ciclo que está o cliente. O cliente pode estar no momento de caixa, o pessoal do agro pode estar no momento mais de plantio e não de colheita, etc. Então, cara, a nossa empresa, a gente é uma empresa para servir. Então, a gente está sempre servindo e se na hora certa o negócio acontece, o cliente vem. Então, mas esse perfil de ir para dentro da tua casa, eu acho interessante. Bem que no começo a gente fez mal para muita gente. O Gabriel me ajudava na cozinha, fez muita comida ruim por aí, cara. Meu Deus, fazia o povo repetir, traumatizando muita gente. Mas está todo mundo vivo aí. E a gente Graças a Deus. Não soubemos de nenhum caso mais sério. Nenhum óbito. Não chegou até a gente ainda. Então, na nossa cabeça... E que nem chegue. Que nem chegue. Deu uma melhorada. Mas, cara, assim, ó. Eu vou falar por mim. O Gabriel realmente veio dessa situação cultural e lá em casa a coisa sempre rodou. Eu tenho que parar para pensar quais são meus amigos que não vieram dos negócios ou não são, continuam sendo dos negócios. É uma coisa muito natural. Não sei te falar em que momento que acontece, mas a gente tem uma facilidade ali de fazer amizade e fazer negócio. A gente vê que eu tenho minha clientela maior, a maioria está mais de 10 anos fazendo, mas devendo esse convivência, de fazer comida, de fazer... Festa da criança. Aqui, vai lá. Cara, e não é nada... Não tem como ser algo estratégico. Não, isso é natural, é gostar, curtir. Que uma coisa é tu fazer por um período, outra coisa é a tua vida ser pautada nisso. Né? Então, eu até antes da vida dos imóveis, que eu já estou na profissão há tempo, eu já tinha sempre esse prazer de poder jantar, almoçar. Na concessionária, eu tentava entregar um carro perto do almoço para poder depois a gente vir almoçar, ouvir uma história, conhecer o cara. E aquilo vira um convite, de tudo retribui. Quando tu vê, tu tá no ciclo de amizade com pessoas especiais aí e retroalimentando tua carteira de negócio, que o cara está bem contigo, te conhece tua forma de trabalhar, tem tranquilidade de indicar ou de fazer uma nova compra, e se torna um processo muito natural. Eu acho que é tão natural, e eu acho que nós temos esse perfil tão similar. Esses dias a gente foi a Curitiba, eu e ele, de carro. Nos encontramos na imobiliária 5 horas da manhã, imprimimos alguns documentos, fomos para Curitiba, e a ideia era fazer já algumas agendas e tal, mas a ideia era fazer uma visita para um cliente, levar um vinho para o outro, ir na empresa de um. Resumindo, a gente voltou de lá, era umas 9 horas da noite. Nossa. Vai num cliente, e aí a nossa ideia a gente vai lá, acho que em 10 minutinhos a gente resolve. E acho que umas 3 horas estamos voltando para Balneário. Fechou? Não. Claro. Tranquilo, fechou. Viagem rápida. Avisei a esposa, fica tranquila, rapidinho tô em casa. Pode ser que eu até pegue a Ana na escola, minha filha. E aí não foi bem assim, porque daí tu vai numa pessoa que
não espera que a gente também vá até Curitiba, enfim, para ir até a empresa dele. Então, essa disposição que a gente acaba fazendo de ir até o lugar dele. Então, a gente é bem recebido por eles. Ao invés de só chegar e deixar um vinho, eles também querem falar da história deles, da vida deles. E aí, a gente, como um bom ouvinte, Relacionamento. acaba dando atenção e acaba, às vezes, os 10 minutos vira 1 hora. Vai para um outro lugar, a mesma coisa. E aí, terminamos no Shopping Batel para ter uma outra reunião. Chegamos em casa, em Balneário, era 11h30 da noite. Caramba. E aí, nesse processo, algumas ligações da esposa, perguntando onde é que tá, e tu não ia vir. O localizador do celular pitando ali, né? Mas é isso. Então, tipo, muito querendo ter esse convívio, de ter os clientes próximos. A gente sabe que a maioria deles são de fora, então nem todos são moradores de Balneário. Então, a gente tem essa prática e a gente se dá bem nisso em termos de ajustar a agenda e buscar ir até eles para continuar tendo essas conexões, mesmo que eles não estejam aqui, nós vamos até eles e mantemos esse convívio, esse contato. E é legal que eles valorizam bastante isso que a gente faz e a gente percebe que dá certo. Ô, Gabriel, mas é engraçado que o que você vive hoje e, de certa forma, o teu começo profissional, o teu início na carreira profissional é completamente diferente, bem né? diferente. Não, você foi militar? Eu fui militar de 2008 a 2016, lá na base aérea de Florianópolis. Então, foram 8 anos aí de carreira que eu até hoje, eu falo para todo mundo, olha, se não quer ficar 8 anos, pelo menos faça o período obrigatório ali de recrutamento, quando faz 18 anos, porque é uma experiência muito legal. Tu ter um contato nesse meio te faz ter umas vivências que tu não vai ver se tu estiver no meio civil. A questão de ter o acampamento lá, de passar algumas dificuldades, de passar alguns apertos que realmente tu ouve às vezes algumas histórias, né? Da questão questão de passar fome, e realmente isso acontece. Tu aprende a se virar e eu acho que te traz uma casca dessa vida, esse ramo, que tu, querendo ou não, tu vai aproveitar para a vida. Eu tive que me reajustar em termos da profissão, mas mais por essa questão de jogo de cintura. Mas eu trago muito do que eu tenho hoje de vida, o que eu aprendi lá nesses 8 anos que eu tive de quartel. Então, eu gosto. Tenho um filho agora de 3 meses. Sim. Quero que quando ele faça seus 18 anos, que ele pelo menos faça esse alistamento, que ele tenha essa experiência, que seja 1 ano apenas. Não precisa seguir carreira, mas ter esse 1 ano de experiência, porque é bom para a vida, é bom para a formação. É um choque, né? É uma experiência. O Adilson também serviu, só que não legal, foi na base aérea. Não sabia disso. É uma história um pouco diferente. Rapaz, você bateu em quem lá? Mas ele foi pelo NPOR, aí já é um outro formato, é pelo Exército, eu fui pela base aérea. Mas não... As pessoas, então você voou, pilotou avião. Não é bem assim. Então, eu servi como um soldado, fui até cabo, mas a gente não chega a pilotar. Eu andei de avião, andei de helicóptero, mas não como um piloto. É uma formação mesmo de oficial, né? Adilson, agora, você como gestor, assim, você estava saindo da Embraed, até onde eu sei, você estava iniciando a 10. Cara, o que te fez trazer justamente um cara que é da... assim, números, extremamente... aquela questão previsível, quadrado. Você trazer um cara que numa carreira militar para ser corretor de imóveis. Qual que foi a sua visão? Boa índole, boa vontade. O Gabriel sempre foi muito prestativo, cara de bom coração. Você já... No começo eu não dei mole para ele lá em casa, mas já sabia que tinha um bom coração, cara, gente boa. Posso pegar meu telefone para gravar ele me elogiando? Porque acho que vai ser a minha primeira vez. Vai ser a primeira... Tá gravando. Tá gravando? Não depois sei. tem como fazer algum corte desse elogio para poder usar depois? Cara, se essa parte sumir da gravação... Foi ele que pediu para editar? Então tá. Eu só sigo ordens, tá? Eu não sou militar, mas eu só sigo ordens. Entendi. Não, assim, tem coisas que tu não molda, coisas que tu molda. Então, repetindo ali, boa índole e boa vontade, porque o Gabriel é sempre muito prestativo na família, com as pessoas. Isso era muito nítido e é um valor que ele tem bem forte. Cara de bom coração, sempre disposto aí a estar ajudando, cara que é bons amigos, é um cara fiel. E então a gente aprende a profissão. A profissão se aprende. Agora é muito difícil tu mudar a índole de uma pessoa. Então o Gabriel tinha os valores
que ali na empresa a gente entendia que eram os valores corretos. E depois pegar o jeito... Claro que o militar traz algumas travas pela formalidade e, porém, também traz algumas virtudes, que é a organização, esse atendimento respeitoso, cumpridor de horário, cumpridor de compromisso. Então, acho que agregou muito mais do que travou. E as travas também são positivas, né? Essa questão de fato, ser muito respeitador. Mas eu acho que esse combo aí nem um combo, ele vem essa montanha-russa, ele vem de uma situação muito previsível e cai nesse nosso mercado aqui e a imersão dele na profissão foi maluca ali na época. Caramba. Pensa que eu venho para cá em 2017 e em agosto começo a trabalhar com o Adilson. Eu acho que em 1 ou 2 meses trabalhando com ele, a gente vai para Bombinhas, Adilson, avaliar um terreno de helicóptero. Uau! Do nada. Uau. Ele, Gabriel, vamos ali comigo em Bombinhas? Não, vamos. Né? Só que ele não avisou que era de helicóptero. Então, é outra realidade. Surpresa. Então, é outra realidade. Então, tu vem realmente para um ramo em que valores de imóveis, na época, me impressionavam. Hoje, Cara, então, hoje ainda continua impressionando, mas às vezes, quando eu ia falar para algum cliente, quando ele perguntava o preço, né? Eu ia falar para ele o valor. Cara, eu sabia que eu estava falando meio que para dentro, porque eu tinha medo de falar... Quanto que é esse apartamento? 7 milhões. 7 milhões. Porque não tinha esse convívio, esse costume, que não fazia parte da minha rotina, né? E aí, essa questão de cumprir horários, cara, hoje não tem os horários, né? É sábado, é domingo, o telefone está sempre com a gente, funcionando. Por quê? A gente brinca. Eu esqueço, às vezes, quando é feriado. Porque tu não percebe... Antes, quando trabalhava no quartel, tu sabia que era feriado, porque tu já sabia que ia ter um feriado. Então, tu não ia trabalhar. Já tinha feito planos. Tu ia fazer uma viagem, porque tu ia emendar o feriadão com sábado e com domingo. Então, aqui não. Aqui, o fato de ter um feriado, para nós, dá muito mais trabalho do que folga. Por quê? Porque é quando os clientes que moram fora aproveitam, têm o seu tempo e vêm para cá. E Pedro, você tá pulando uns detalhes aí. Ele tá muito, muito formalzinho, muito direto. Conheceu o Caixa d'Água, né, Gabriel? Eita, já vai começar a história. Cara, essa história do Caixa d'Água... Melhor assistir esse podcast depois das 10, tá? Por uma questão aqui. Agora vai começar as histórias, então não podemos mais nos responsabilizar. O corretor no Caixa d'Água, dá um corte isso aí. Eita. Essa história do Caixa d'Água começou... Um cliente nosso tem uma lancha, ele é de Joinville. Numa janta, um dia anterior, ele comentou da lancha, que o marinheiro tinha colocado cerveja no barco e tal, e nos convidou para um passeio de barco, mas só para sair da marina, ir até a Barra Sul, em frente aos prédios. Ele ia mostrar o barco só para nós. Mostrar o barco, a gente ia fazer uma carninha ali de frente pro mar. No começo nem a carta programada, né? E retornar para a marina, voltar para casa. Eu tinha atendimento à tarde, o Adilson tinha atendimento à tarde, todo mundo com a agenda da tarde programada. Esse é um passeio rápido, estava tudo certo. Quando a gente saiu do barco, que ele saiu do mar, ele só fez um questionamento rápido que fez toda a diferença. Gente, o mar está tranquilo. Em 40 minutinhos a gente chega no Caixa d'Água. Querem olhar como é que está? Você olha, podemos ir. Por que não? Já que estamos aqui. E aí chegamos no Caixa d'Água, não tinha ninguém, e essa parte é verdade, não tinha mais nenhum outro barco no Caixa d'Água. Paramos para fazer um churrasco. É verdade. Nenhum barco no Caixa d'Água acreditou nessa? É verdade. No verão? Fizemos a carne, a gente... Tua mulher tem acesso ao YouTube ou não? Eu acho que eu vou cortar hoje o prêmio dela, vai virar. Oh, meu Deus. Tem foto nossa, protetor protetor solar na costa dos outros. Tem. Não botem na edição, por favor. E aí fizemos carne, banho de mar e tal. Cara, e quando tu percebeu, a gente já estava ligando para os corretores, para os clientes. Olha, deu um 2 da probleminha tarde, aqui. tava virando o carro. Tem como passar a visita um pouquinho mais para frente, tem como ir um pouquinho mais para frente. Quando a gente voltou realmente de lá, na hora de ligar o barco, só funcionou um motor. E não deve ser um barco pequeno, né? Não era, não sei quantos... 40 pés aí. 40 pés. E aí, só com um motor. E aí, já estava querendo escurecer.
E o mar que estava lisinho na ida já estava mais mexido para a volta. E aí, chegamos de volta em Balneário para casa, já era o quê? Umas 5 e pouco, quase 6 horas da tarde. O que era para estar em casa umas 1h30, 2 horas. E aí a gente tomou uma cervejinha, chegamos no apartamento, eu morava com ele ainda na época. Uma ou duas, né? Uma ou duas cervejinhas. Eu morava no apartamento dele ainda na época, que foi uma das fases mais importantes da vida dele, que ele lembra até hoje. E a gente não conseguia explicar do porquê que a gente chega àquele horário. Não tinha como. A gente não conseguia explicar, falar direito. Um tá separado, um motor tá só. separado. Um se separou. Ele foi, eu acho que, pro banho. Pra, tipo, pelo menos no banho, não precisa falar pra ninguém. E eu também fui pro banho, botei minha calça, camisa... Não foram pro mesmo, né? Não. Ah, tá. Cada um pro seu. A gente ainda tinha consciência disso. E eu falei, cara, Aline, eu vou atender. Eu botei roupa de escritório mesmo e fui pro Brasil. pra antiga imobiliária, que eu trabalhava na Para Imóveis, antes de ir pra 10. Cara, e eu fui dormir no sofá da imobiliária pra não explicar em casa o porquê que a gente tinha demorado. Só que realmente foi tudo muito natural, foi acontecendo no momento. Alguns tiveram que se explicar um pouco mais, porque um levou espumante. E aí, espumante? Como assim? E aí, então foi... Não, mas era só falar que era o único barco que tinha lá. É simples de explicar. Só que as pessoas não entendem, cara. Não acreditam que só tinha esse barco lá. Não, eu tenho que me segurar aqui, porque tem história, cara. Eu vou comprometer o Gabriel aí, cara. Não tem nada. Mas tem muito que eu tô junto, então eu vou ficar mais quieto. Daqui a pouco eu vou junto na porque relação se tu aqui. começa a me entregar, eu também posso te entregar, né? Só mais uma. Não, mas Só mais uma. Tem um cliente nosso que trazia um cordeirinho muito bom lá do Rio Grande do Sul pra cá. E fazia um churrasco e o Gabriel era assador. E aí fez 1, fez 5, fez 10, é uma trabalheira danada. Daí o Gabriel ficou bravo, cara. Pô, pai, se for pra vir só pra assar, não venho mais. Pô. Bravo. Falei, Gabriel, então se despede da turma aí. É porque eu era convidado no início, cara, querem a minha presença, né, velho? Que legal. Aí chegava lá, toma. O espeto tá aqui, carne tá aqui. Eu disse, pô, eu vim aqui pra assar carne. Não, é legal, gosto, tranquilo e tal. Pô, 3, 4, 5 vezes. Pô, Dilson, cara, só vou vir pra essa carne, velho. Pô, eu queria vir pra ser convidado também e tal. Pô, achei que... Será que... Não, se tu não tá pensando em vir pra assar, beleza, cara. Só se despede da turma aí. Se despede, agradece. Só se despede da turma aí que tu conheceu, porque aí é tu isso. não é chamado. Eu disse, não, cara, continua sendo a carne. Pronto. Não tem problema, não vai ser um problema. Vira aí, dá um cavalo de pau na conversa. Não, isso aí pode ter um fim complicado. Cara, mas é legal, né? Porque... tudo que a gente está falando acaba sendo sobre pessoas e relacionamentos. Sim. E eu acho que esse foi um exemplo muito bacana, porque nessa trajetória, nem sempre a gente faz só aquilo que a gente gosta, né? Nem sempre, né? Quase. Nem sempre, quase nunca. Não, mas ele tá brincando, ele é um baita assador, ele gosta, ele só tá de onda. Não, é legal. Não, e essa questão do... Desculpa, essa questão que tu comentou de nem sempre faz o que gosta, às vezes tu atende clientes, né? Nem todos viram mesmo, porque às vezes não cria uma conexão. E é normal, né? Eu acho que um dos desafios que eu tive na profissão foi isso. Essa questão de entender que nem todos tu vai agradar, né? Eu tenho um jeito, o Adilson tem outro jeito, a gente tenta de todas as formas criar essa conexão, criar esse contato, mas nem sempre, acho que bate as ideias, né? A gente tem um estilo de vida que eu acho que são bem semelhantes, a questão de frequentar a igreja, de ouvir uma música mais tranquila, de ter esses bons hábitos de ler livros, enfim. E nem todos tu vai criar essa conexão, porque às vezes não tem essa mesma cultura que a gente tem, né? Se mete, né? E querendo ou não, tu tem que dar um jeito de não criando essa conexão, mas tu tem que atender, né? De uma forma ou de outra, tu tem que tentar gerar uma conexão. Então, acho que esse desafio, no início eu achava difícil e que hoje eu gosto, cara, de saber que para cada cliente tu vai ter que abordar de um jeito, tu vai ter que tentar, com uma pergunta ou outra, tentar gerar essa conexão para que tente trazer como um amigo, para gerar daqui a pouco novas viagens. O Adilson gosta muito de levar cliente em casa, tem muito esse perfil.
eu não me convido mais tanto, é mais cliente. Então, eu acho que eu vou ter que comprar alguma coisa com ele para voltar a ser convidado. Pelo menos um apartamento. Ou pastaleiro, né? Alguma coisa eu vou ter que, acho que, adquirir para voltar a ser convidado. Mas, e aí, essa questão do churrasco, a gente brinca, mas é uma verdade. O Adilson gosta muito de cozinhar, só que não muito churrasqueira. Ele gosta mais de fazer um prato. Fazer uma muqueca, fez uma lasanha esses dias, que também ficou muito boa. E eu já sou mais voltado para a área da churrasqueira mesmo. Gosto de assar, de fazer alguma coisa. Falando de pasteleiro, o Gabriel é o corretor número 1 em vendas lá, sabia? É mesmo. Foram 2 casas ali que a gente teve essa duas oportunidade de fazer a negociação. Até uma das casas de uma família bem bacana. Bem tradicional. Bem tradicional aqui de Balneário. Que, cara, essa história é bem legal. É mesmo. Eles passaram em frente ao condomínio, eles olharam a casa, não fizeram contato com ninguém, estava tudo fechado. Eles foram na vinícola do Adilson na Quinta da Neve para comprar o vinho. Na vinícola tinha um quadro do condomínio pasteleiro, porque a imobiliária antes é onde hoje é a vinícola. Então, eles viram o pasteleiro, eles comentaram sobre o condomínio. Só um detalhezinho aqui. Tá. Quando ele fala vinícola, que nós temos o escritório da vinícola aqui, né? Tá. É em Balneário. É o escritório, não a vinícola. Isso. E aí, eles comentaram com quem estava lá no escritório da vinícola no momento sobre o condomínio. E, porventura, era a minha esposa que estava atendendo eles. Não, eu vou passar o contato do corretor e ele vai entrar em contato com vocês e passar todas as informações do condomínio para vocês. E legal que dessa conversa, de irem comprar um vinho, viram o quadro do condomínio, a minha esposa que atendeu eles lá na vinícola, passou o contato deles, criamos essa conexão e acabaram adquirindo uma das casas lá do pasteleiro. Então, que história, hein? Que legal. E dessa venda surgiu, que também é legal, foi onde surgiu a viagem para Miami ano passado, de uma promoção que eles... Um desafio. Um desafio deles Dá 10. Dá 10. Quem vendesse uma casa num período ali, acho que de 2 meses... A gente brincou ali um dia, o Gabriel, de vender e tal. Ele falou, se tu vender até o final do mês que vem, primeiro vai de executivo para Miami ver o jogo do Messi lá no... E aí, virou bicho. Cara, eles fizeram essa promoção. Essa campanha. Eu olhei e disse, cara, eu vou nessa viagem. Liguei para minha esposa na hora, disse, faz o visto. Minha filha estava com 1 ano e 7 meses, eu acho, na época. Faz o passaporte da Ana, vamos tirar o visto, porque a gente vai nessa viagem para Miami. Assim, então tá. Cara, e deu 2 semanas, teve toda essa situação do cliente na vinícola, de ver o quadro do condomínio. Fiz a venda, ganhei a passagem da 10. Foi eu, minha esposa, minha filha para Miami. Fizemos um passeio bem legal, fizemos uma viagem de cruzeiro. E foi uma experiência incrível. Então, tem uma sacanagem. Que era uma viagem com acompanhante. O que eu pensei? Você, né? Claro, acompanhadão. Acompanhante, ele achou que lógico. Mas tudo bem, foi superado e tá tudo certo já. E não rolou uma justa causa, não, pô? Não rolou nem um presentinho, me trouxe um pacote meia, cara. Pra acabar, hein? E eu já brinquei com ele. Hoje eu tô com um segundo filho e que não tem passaporte, não tem visto ainda. Só tá esperando a campanha. Só tô esperando a campanha. Assim que ele lançar a nova campanha, eu vou ligar para minha esposa. Que intimado, e vou falar. Que intimada, cara. Tira o passaporte. Vamos soltar? Tira o passaporte e o visto. É agora? Até o final de maio. Fez a venda. Vamos para onde? Final de maio? Maio. Vamos para onde? Se você fechar uma venda até o final de maio, ele vai para Dubai. Vamos para onde? Não pode. Podemos soltar ou não? É oficial? Para a família toda. Vem para onde? Cara, vamos para Nova York, então. Família toda. Tá feito. Até final de maio? Final de maio, viagem para a família inteira para Nova York. Esse corte a gente vai soltar antes. Ele vai soltar no Instagram dele. E aí eu quero ver, hein? Mas final de maio, né? Tá? Não, então tá lacrado. Temos 23 dias. 23 dias. Tá feito o desafio. Mas ele vai querer ir junto? Não. Tá. Eu vou com a minha família. Adilson, me diz uma coisa. O que faz... A gente sabe que existe uma relação familiar, mas que isso não sustenta negócio. E isso pode ser uma conexão, mas não é isso que mantém.
Quais são os atributos que justamente fizeram o Gabriel permanecer esses 10 anos na 10, tendo ele próximo no time? Primeiro que na corretagem a meritocracia ela é extrema, né? Só ganha se vende, número 1. Então, financeiramente, ele se manteve pelos resultados. Mas lá no nosso escritório, por exemplo, a minha esposa, a Roberta, trabalha conosco. Ela é contadora e advogada, então está desde o início também. Inclusive, trabalhou comigo na Embraed, então a gente tem 18 anos esse ano que a gente está junto e praticamente trabalha juntos há 18 anos. A minha irmã também. Minha irmã faz um braço da vinícola, né? Trabalha conosco na Green Concept, diretor da Green Concept, e diverso, tudo que eu tenho ali, a gente está em atividade, acaba se dividindo. E então, eu gosto da empresa familiar, no sentido de ter as pessoas que a gente confia 100%. É um valor. Por outro lado, a empresa familiar pode trazer conflitos, mas no nosso caso, cada um sabe exatamente a sua tarefa e parece que durante o trabalho a gente esquece esse detalhe. É uma chave que ela liga e desliga muito fácil. Eu tenho uma personalidade diferente no horário de expediente. Eu no escritório sou uma pessoa, fora sou outra, e é muito natural. Então ali a gente tem uma relação muito mais profissional, mais séria, é descontraída, a gente brinca e tal, mas a gente sabe muito bem o compromisso. Eu viro uma chave toda vez que eu entro no escritório. A minha esposa tem essa chave muito forte também, tanto que na Embraed ela trabalhava no jurídico e tinha que confrontar o comercial, que queria pressa, queria o contrato para ontem, e ela queria manter o padrão, o contrato no tempo certo, da forma correta, que tivesse tempo para analisar e não atropelar. Então a gente era um conflito. Mas funcionava porque ela estava defendendo o departamento dela, defendia o meu, era muito claro. Então eu acho que ao natural, a gente nem percebe que é família. Lá dentro, a hora que liga a luz ali e a máquina começa a funcionar, cara, é trabalho, é cada um fazendo o seu, tem hora que um cobra do outro, tem tarefas ali que a gente divide, mas é quase, vou dizer assim, que é quase imperceptível essa relação no expediente. Então, acho que cada um sabe muito bem desligar essa chave. E não pensem que por ser cunhado eu tenho alguma regalia, tá? Acho que pelo contrário. Até a gente brinca, que eu até acho engraçado o dia que ele me convida para alguma coisa que é boa. É só bucha. Geralmente, a parte mais... A bucha, ele me liga... Ô, Gabi, tá fazendo o quê? Bom. Lá vem. Eu já sei que é alguma coisa, mas eu acho que ele sabe que pode contar comigo para a parte boa, para a parte ruim que a gente fala, mas eu acho que a gente sabe muito bem diferenciar realmente o que é o lado profissional, a questão de, querendo ou não, eu uso a estrutura da 10, eu tenho que corresponder, eu tenho que gerar resultado. Sim. Até porque se eu não vendo, realmente eu não ganho nada. Não ganha. Então, eu dependo disso. E aí, a gente sabe diferenciar muito bem essa parte profissional para o momento de lazer nosso. De estar em família, de um almoço de domingo. E aí, realmente, não é mais tanto o Gabriel, corretor da 10, né? Mas o Adilson, CEO da 10, e sim o desgraçado cunhado. E sim o meu cunhado preferido, que está aqui, está fazendo companhia. Então, acho que... Só que, ao mesmo tempo, cara, ao natural também, por mais que seja um momento de família, a gente sempre acaba falando de negócios, trabalho. Né? Porque é natural e não é um trabalho, né? É falar de algum cliente que a gente atendeu junto na semana, discutir o que a gente pode fazer para melhorar. Então, ao natural, a gente consegue tanto ter lazer, mas junto do lazer, daqui a pouco a gente está falando de trabalho e daqui a pouco já volta a falar de outras coisas de novo e a gente não percebe. Então, acho que isso também, para nós, foi legal. Tem um fator também, né? O Michael Jordan fala que ele não cobra nada do que ele não faria. Ele era um psicopata ali em cima de desempenho e falou, cara, não cobro nada dos meus colegas que eu não faria. No nosso caso ali, a gente vê assim, um pouquinho mais de experiência, de idade, onde eu vejo que realmente, eu acho que ele pode ser muito melhor nisso aí. Eu vejo um potencial, às vezes, maior do que a própria pessoa. Então, da minha esposa, cara, eu conheço a competência dela, eu tento tirar o máximo. Da minha irmã, a mesma coisa, do Gabriel. Então, às vezes, a gente está ali junto nessa relação de trabalho, mas tem uma pegada no pé, não no sentido de
eu tenho mais liberdade, às vezes, que uma pessoa que não é da família, mas é para realmente puxar para nos ajudar um crescimento incentivar para tirar o melhor do outro. Uhum. Essa é a puxada. Até isso aconteceu na viagem que eu comentei de Curitiba, aconteceu isso, né, Adilson? Uma das visitas foi para um cliente meu, lá em Curitiba, que eu, na verdade, não vendi para ele, e sim ele me procurou para vender o que ele já tinha, e acabou dando certo. Também, lá atrás, uma negociação bem antiga, mas que a gente, sempre que eu procurei, quando eu fui a Curitiba, procurava levar um presentinho para ele. A 10 tem um contato legal de ter os aniversários registrados, então cada aniversário dele tinha um presentinho, tinha alguma coisa. A gente resolveu fazer uma visita para ele lá. Uma das visitas que eu achava que ia durar 10, 15 minutos, porque eu sei que a vida dele é muito corrida, é muito ocupada. E aí foi uma das visitas que também deu 1h30, quase 2 horas Caramba. de visita. E aí, o legal é que quando eu fui contar uma história, ele me cortou, pediu desculpa, e começou a me elogiar de como tinha sido o atendimento na época pro Adilson. E eu, cara, nunca tinha ouvido algum cliente meu falar sobre o assunto, né? Sobre como tinha sido o atendimento, porque geralmente a gente de fora. Ele não ia me elogiar assim tão, né, descaradamente. E aí, como tinha um terceiro, ele ia só, Adilson, cara, Gabriel, o atendimento foi assim, correu tudo bem. E aí eu, pô, que legal ter esse retorno, né? Te motiva a continuar assim. E aí saímos da sala dele, o Adilson no elevador, bicho, Vou te matar. tu tá lascado comigo. Olha o que um cara desse, ele muito bem sucedido lá em Curitiba, olha o que um cara desse aqui fala de ti. Como é que tu não vai te achar que tu é um cara que tem potencial, que tu tem que acreditar mais em ti? Então, ele faz muito isso, não querendo te prejudicar, e sim realmente ver que tu tem potencial, projetando que tu mesmo, tem chances de melhorias e que quer o teu melhor, que é o teu bem. E eu acho que melhor do que isso, do que nós mesmos enxergar isso, a gente de fora. Então, ele tem essa liberdade de me puxar para um canto e dar esse retorno deles. Gabriel, cara, olha o que um cliente teu te passou. Não, história aproveita e usa isso para a tua vida. Então, eu acho que... Um cara muito bem posicionado, um doutor aí. E, de fato, ele rasgou ali vários elogios para o Gabriel e a gente saiu da sala, entrou no carro, e o Gabriel esperava um reforço no elogio, né? Acho que deu uns 3 socos no peito. Falei, cara, tu é muito maior que tu imagina, cara. Tu é muito maior que tu imagina. Um cara desse, parar o tempo, uma agenda maluca, ele não deixava mais ir embora. Para conversar contigo, para te ouvir, falei, cara, tem mais... O trabalho dele é maravilhoso, mas falei, cara, tu tem muito mais potencial do que tu imagina, porque esse cara parou a agenda dele, que ele fez de elogio. Falei, cara, isso aqui não é normal. Então, parabéns pelo trabalho, mas, cara, levei isso como lição, porque, tem vários clientes que gostariam de ter esse atendimento, ou quem já tem, manter, né? Então, tem aí um mérito muito grande, mas também tem uma responsabilidade de levar isso a mais pessoas, a levar isso para o mercado. Realmente um baita diferencial quando tem o cliente chancelando, né? Então, realmente foi um dia de a gente... Foi bem interessante. Foi uma volta de viagem que a gente refletiu bastante. Primeiro, em saber que o que a gente fez foi legal, de ter esse deslocamento, de ter essas visitas, por mais que tenham sido aleatórias, mas foram visitas meio que programadas, mas que a gente tinha uma percepção de como é que seriam essas visitas, de como que seria a receptividade, e a gente viu que foi muito melhor. E aí a gente voltou e disse, cara, a gente tem que fazer mais isso, né? Então, continuar fazendo as jantas, continuar fazendo esses almoços, continuar fazendo essas viagens até o cliente, não esperar que eles venham até aqui. Eu fiz, acho que 2 viagens, junto com outro corretor que trabalhou com a gente, que é o Betinho, de ir em feiras fora. E aí, a gente percebia muito isso, como a gente é bem recebido fora. Porque eu acho que eles te dão um valor em saber que tu está se deslocando à procura de alguém, né? Claro, então, a gente tinha um contato em Santa Rosa, tínhamos um contato também em Não Me Toque, a gente foi nessas feiras que tem de agronegócio, e aí a gente viu quão importante é ter essa disponibilidade de ir até o cliente, de atender ele na sua cidade, e a gente pretende preservar e manter isso aí para a nossa profissão e para a vida.
Bacana. E, bom, estamos chegando a 10 anos, né? Você dentro da A10. E eu queria que você trouxesse, talvez, 3 grandes ensinamentos que esse período trouxe para você. A10, Adilson, o Léo. Então, se você pudesse escolher apenas 3, quais seriam? Cara, eu acho que maturidade e compromisso. Essa é responsabilidade, porque tu mexe com o sonho de uma pessoa que, às vezes, economizou e está adquirindo seu primeiro imóvel. Então, tem essa questão de realização de sonho. E eu acho que a responsabilidade, compromisso e essa maturidade, essa experiência de lidar com pessoas que a gente acabou conhecendo nesse período de 10 anos, que são empresários, que têm também uma história muito bacana. E então essa noção de entender como é que é essa vida do cara que também batalhou e conquistou. Então, acho que essa visibilidade, essa conexão com pessoas importantes aí que a gente teve oportunidade de conhecer nesse período. Que bacana. Para você, qual que é a maior marca do Léo? O Léo é um dos... Meu primeiro contato em Balneário Camboriú como corretor de imóveis foi trabalhando com o Léo. Na época, na Praia Imóveis, era o Léo e mais 2 sócios. Mas o meu contato maior foi com o Léo, até pela proximidade que o Léo já tinha com o Adilson. Então, o Léo é um dos caras mais batalhadores assim, que eu conheci. Se relaciona muito bem com pessoas. E ele já tem uma história muito grande também aqui em Balneário Camboriú, desde a época do Guaianapa, né, da pizzaria. Então, ele preserva amizades desde aquela época. Estou falando isso de muitos anos atrás. Então, tem amigos dele que ele faz contato até hoje daquela época. É um cara sensacional, incrível, e o tamanho engana, tá? Porque tu acha que é um cara brabo, mas que, na verdade, tem um coração gigante, tem o jeito dele de trabalhar também. A gente sabe também, querendo ou não, são quase 10 anos juntos, então a gente sabe separar também essa parte profissional e a parte de amizade. Uhum. Mas eu acho que deu muito certo o Léo com o Adilson, que estão há tanto tempo juntos, querendo ou não, ter uma sociedade não é fácil. Eu acho que deu muito certo porque os dois têm o mesmo estilo, cada um na sua área. O Léo gosta muito de trabalhar com terreno, mexer com construtoras. Até acho que a relação do Léo com o Adilson, na época que o Adilson era da Embred, veio muito disso, né? De ofertar terrenos para construir prédios. O Adilson mais nessa linha também de... Todas as linhas, na verdade, né? Através de conexões, criar permutas e também criar novos empreendimentos, que ele está nessa função agora. Então, eu acredito que o Léo é muito disso, assim, essa garra que ele tem, a experiência que ele tem. É raçudo. E de também criar conexões com clientes e ter essa amizade que o Adilson preserva, que eu tento preservar também. E se fosse jogar isso pro Adilson, mas aí eu perguntei do Léo uma parte mais profissional, e agora em relação ao Adilson, vou te perguntar uma parte mais pessoal. Ele te elogiou antes agora, né? Pô, falar do cunhado, né, cara? Não, mas o Adilson, cara, a gente tem esse contato realmente há bastante tempo. Eu acho que a parte de... na verdade, vamos começar assim, ó. Eu tô há 9 anos aqui ouvindo dele. Cara, esse ano eu vou tirar o pé. Esse ano eu quero... Ano que vem vai ser um ano mais tranquilo. Esse ano que vem vai ser um ano mais tranquilo. Não, cara, deu. Chega, vou trabalhar menos. E esse ano ainda não chegou. Ele não consegue dizer não, cara. E ele é fissurado, viciado em trabalho. E ele adora isso. Faz parte dele isso. E eu acho que isso me motiva também a ter esse espírito de não descansar. Então, ele de segunda a segunda é trabalho, sempre com o telefone com ele, criando essas conexões. Então, eu acho que dele, essa facilidade que ele tem de se conectar com pessoas, dessas pessoas trazerem para eles novos negócios, e aí realmente ele não vai conseguir parar, porque ele fez um negócio com uma pessoa que deu certo. É óbvio que essa pessoa vai indicar ele para alguém, ou vai querer fazer um novo negócio com ele. Então, é algo que traz continuidade para ele, faz com que ele não consiga parar de trabalhar, e acho que essa responsabilidade que ele tem, esse compromisso que ele tem com quem ele faz negócio, eu acompanho de perto, saber
todo o trâmite que ele faz, de segunda a segunda, indo até tarde, para realmente fazer dar certo, faz com que eu veja isso e tire o chapéu para ele, porque não é fácil. Que lidar com construção civil é um desafio muito grande. Lidar com pessoas é um desafio também muito grande. Uma obra é papo de muito dinheiro que está envolvido. Leia-se muito problema, muita dor de cabeça, muito estresse. E ele tem uma virtude que eu acho muito grande, que ele já comentou e realmente é muito grande. Ele lida com isso com a esposa no trabalho, mas ele chega em casa, eu sei que ele vira a chave, deixa aquilo lá, ele consegue chegar em casa, preparar uma janta, abrir um bom vinho da Quinta da Neve e parece que não tem problema nenhum. E aí, no dia seguinte, volta tudo de novo. Mas naquele momento, ele sabe que não vai falar de trabalho. Adilson, tu conhece o Gabriel há quanto tempo? 15 anos, Gabriel? 15 anos. 15 anos. Mas eu acho que você conhece a história dele há mais de 15 anos, né? Você conhece a irmã dele, você sabe da onde o Adilson saiu, quais foram os passos que ele construiu na vida, Sim, certo? A gente falou bastante sobre essa questão de trabalho, que não para de trabalhar e tal, e que é um pouco normal, inclusive, do nosso ramo. Mas, justamente por você saber da onde, como ele começou e o que ele tem alcançado hoje, você vê que isso é uma história inspiradora? Demais, demais. Eu sei de uma história dele, de diversas histórias, até porque ele gosta de contar e é importante. Ele teve 2 cenários em Balneário Camboriú, que eu sei, acho que foram 2 cenários. De ter uma loja na Avenida Brasil de roupa, de não dar certo, de ter que vender, voltar para Florianópolis com o rabinho entre as pernas, não lembro se com dívida ou só zerou a conta, mas voltou para Floripa com tudo isso, com loja tendo que vender a um preço de banana, enfim. E hoje, vendo ele de volta em Balneário Camboriú, com tudo que ele criou nesse período agora, de Embraed, agora de A10 Empreendimentos, faz ver que realmente as quedas existem, mas te faz criar carcaça, criou coragem e ver que o que ele tinha guardado estava guardado realmente e que valia a pena, fez valer a pena. Então, motiva muita gente, me motivou inclusive, então acho que a vinda para cá foi um pouco disso, vendo o que ele tinha de vida para cá, acompanhei um pouco isso morando fora, morando em Florianópolis, ele aqui, então eu via o que ele estava construindo aqui, então de andar com um carro bacana, de andar bem vestido, de estar se relacionando já com algumas pessoas importantes que a gente via. Então, acho que isso me fez vir para cá, me motivar a vir para cá e também criar meu espaço aqui. Adilson, com todo respeito, mas assim, é um fato que o que você tem construído é algo inspirador, é algo diferente e que é muito bonito ver justamente essa jornada. A pergunta que eu te faço agora é, para você, valeu a pena todo esse esforço? Nossa, sem dúvida, né? Lembrar, assim, eu acho que minha família é cristã, o Gabriel, todos, mas eu acho que Deus vai te dando as experiências e naquele momento não entende, te preparando para o próximo passo. Então, eu tive várias dificuldades, a gente tem todos os dias, mas sempre te dando mais força vou cuidar com a palavra, mas para te dar conforto no desconforto. Desconforto vem todos os dias. É uma licença que não sai, algum ajuste tem que fazer, é uma manutenção. Vem desafio de todo. Hoje o pessoal bateu num portão lá num empreendimento nosso, um prestador de serviço, correria e tal. Mas, cara, vem desafio de todos os dias. Então, essa preparação que Deus dá para a gente aqui de vir desafios e cada vez maiores para a gente ter essa tranquilidade de lidar com a tensão, de fato, cada vez mais eu tenho mais tranquilidade para lidar com dificuldades. Mas claro que vale porque a gente vê ali nessa caminhada de A10, muita gente veio junto, muita gente cresceu, muitas famílias
vivem disso, se alimentam disso. Tem aquele pessoal na obra, tem o pessoal do escritório, tem indiretos. Então, quando a gente cria essa onda que muita gente vem junto, e, pô, para nós é um prazer saber que a família daquele profissional vive, se os filhos estudam, tem comida na mesa em função do nosso trabalho. Então, claro, é um trabalho em conjunto, não é só meu, eu tenho uma participação no processo, mas eu sou uma peça dentro daquele quebra-cabeça. Mas, com certeza, vale por isso, porque nessa caminhada muita gente vem para perto, a gente tem profissionais de excelente, assim, de altíssimo nível, que se viram amigos. E eu acho que um grande diferencial que a gente, de tudo que nós falamos aqui, desde que o Gabriel veio para cá, até antes disso, ambiente. Então, quando o Gabriel veio para cá, a gente estava num ambiente muito diferente. Na mesa, grandes empresários, outros incorporadores, então a gente conseguia pegar muita experiência, ouviu muita coisa interessante aí, onde é que o cara teve dificuldade, onde é que ele conseguiu sair. Então, esse ambiente de aprendizado para nós foi muito grande. Faria tudo de novo, mas a Roberta não pode ouvir isso, cada vez a gente vai trabalhar mais, mas vão vindo oportunidades. A gente, claro, tem que selecionar. Hoje a gente cresceu, então agora tem que selecionar para tocar como tem que tocar o que já está dentro de casa, mas com a equipe que nós temos, a gente vai indo muito bem. Mas é uma alegria saber que em algum momento eu voltei realmente, sair de Balneário para Floripa numa situação delicadíssima, um palho e R$1.000 e um carnê, e poder voltar e ver essas coisas que a gente está fazendo, de participar de incorporações, de condomínios, né? Porque eu sou um amante da construção civil. Desde sempre eu quis ter uma construtora, desde sempre eu fui apaixonado por isso, não tinha dúvida. Eu gosto de automóvel, eu gosto de outros negócios, mas construção civil é a minha paixão. Desde sempre, eu sempre gostei de ver prédio, gosto das histórias. Sou amigo de alguns incorporadores lá das antigas, então é um prazer bem grande. Faria tudo de novo, me sinto abençoado e com certeza tudo graças a essas pessoas maravilhosas, os sócios, parceiros que estiveram e estão comigo nesse caminho. E eu acho que até um padrão, se a gente for analisar, né, Adilson, acho que a maioria das pessoas que estão ali na 10 hoje, cara, já estão ali há bastante tempo. Então, acho que é algo, uma virtude boa, é ver que o ambiente de trabalho realmente é agradável, o fato de ter pouca rotatividade, né? Tu vê que profissionais que estão ali já estão conosco há bastante tempo. Acho que está desde o início, nem todos, mas que já estão ali há 3, 4, 5 anos. Bastante. E que tu vê que eles estão ali, estão bem, estão contentes, gostam de estar ali. Ontem, dia 6, né? Não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas ontem, dia 6, a gente fez um evento do dia de trabalho. Toda a equipe reunida, o Léo, que legal. Além de um excelente corretor de imóveis, ele também é um excelente pizzaiolo. Então, preparou uma pizza para nós, um ambiente agradável, um ambiente familiar e que a gente vê que todo mundo está ali, tem as mesmas virtudes, tem os mesmos costumes e que faz fazer dar certo. Eu preciso finalizar esse podcast porque o tempo está acabando, mas assim, ó, para a gente encerrar. Gabi, o que a 10 pode esperar de você nesses próximos 10 anos? Eu acho que o que já teve de mim nesses 10 anos que já passaram, eu não tenho essa questão de segunda a sexta. Eu acho que isso o Adilson percebeu desde o início. Então, ele sabe que pode contar comigo para as partes boas e para as partes ruins. Então, é sempre muito trabalho, ter ainda mais dedicação, ter mais, vamos dizer, se aprimorar e se acostumar com as novas ideias. Hoje, com a inteligência artificial no mercado, a gente tem que saber que tem que jogar junto, né? Então, saber que pode sempre contar comigo, e que venham mais vendas, que venham mais negócios e que venha a viagem para Nova York. Final de maio, hein? Já está lançado o desafio. Adilson, para a gente encerrar, o que a equipe A10, o que os colaboradores, o que os clientes, o que justamente os stakeholders que falam, né, podem esperar da A10 Empreendimento nesses próximos 10 anos? Olha, a gente tem um ambiente profissional, mas a A10 quer melhorar a vida dos funcionários, quer melhorar a vida dos clientes. Querendo ou não, o pessoal tem uma qualidade de vida, a gente quer entregar produtos melhores, então a gente vai estar ali
incansavelmente trabalhando para o melhor. Seja o melhor para as pessoas que estão dentro do escritório, para os clientes e para todos os envolvidos. Então, é uma empresa compromissada com a excelência. Então, pode esperar produtos melhores, atendimento melhor, a gente vai superar a cada ano. Então, pode ter certeza que há 10 anos nós seremos a melhor incorporadora da região, não em tamanho, e sim em qualidade de atendimento, de produto, de entrega e tudo mais. Nós vamos trabalhar para ser os melhores. Rapaz, que podcast, hein? Boa. Que podcast, que episódio. Bom, e aqui finalizamos, né? Queria agradecer a você que acompanhou esse podcast até o final, esse episódio. É sempre um papo inusitado e de muito aprendizado. Espero que você tenha, de fato, conhecido um pouco mais sobre cada uma dessas histórias. E, claro, estamos aqui para te atender da melhor forma, estamos aqui para fazer parte da sua rotina, com os melhores empreendimentos, os melhores produtos e sempre o foco em justamente poder superar a sua expectativa. Então, deixe aqui nos comentários, talvez se você ficou com alguma dúvida, se você quer conhecer sobre algum produto, quer poder, talvez, conhecer o Pato Estaleiro com a visita do Gabriel e ajudar ele aí para os Estados Unidos. Você pode fazer parte disso, entendeu? E é isso aí. Queria agradecer a todos mais uma vez e vamos dar um tchauzinho para essa câmera para finalizar o episódio. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.